Olá, queridas e queridos, espero que estejam todos bem. Vamos para uma nova fase da história agora, tem fim a Idade Antiga. Vimos nas últimas aulas o fim do Império Romano, agora vamos para a Idade Média. História então romana, como vimos, né, o maior império da Antiguidade, e que como toda coisa, todo sistema grande, tudo que é muito grandioso na história, tem os três momentos, a ascensão, o apogeu, que é o momento máximo, e depois a queda. Então o Império Romano, quando chega no seu auge, ali a Pax Romana, a máxima extensão do Império no século II, logo em seguida vai vindo a sua queda, né? Fim das anexações, vai diminuindo a oferta de escravos, né? Infelizmente era uma sociedade baseada no trabalho escravo, a economia entra em crise, mais impostos, mais protestos, o imperador perde o controle de várias províncias, já não tem mais soldado suficiente para cuidar das fronteiras, as fronteiras são abandonadas, o exército, então metade não é nem romano mais, e aí no meio de todos esses problemas, né, generais tentando resolver as coisas do seu jeito, aí começa as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, então, dos povos que eram chamados de bárbaros pelos romanos, temos aqui nesse mapa o Império Romano Antigo, tá de bege a parte ocidental, e o Império Oriental Romano, esse mais escuro, e cada seta aqui um dos povos bárbaros e a sua rota ali de ocupação dentro do Império Romano, né? Os visigodos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, lombardos, francos, anglos, saxões, aos poucos vão tomando. E também tem alguns povos que vão migrando para essas regiões, pagam para ficar dentro do Império Romano, toda essa bagunça ali acaba, né? Tem fim o Império Romano, e aqui nós temos um novo momento da sociedade humana ocidental. Você tem as pessoas mais ricas indo para os campos, você tem as pessoas mais pobres indo atrás desses caras, esses antigos patrícios, fugindo desses problemas nas grandes cidades e também indo para o campo. Vai ser uma sociedade mais ruralizada, vai ser uma sociedade que vai misturar culturas germânicas com cultura romana, a cultura romana vai predominar, o latim vai ser a língua oficial, o cristianismo vai ser a única religião aceita, pelo menos aí nessa parte europeia. Então nós vamos parar um pouquinho de ver Star Wars. Star Wars é interessante, essa ficção, que ela é toda baseada no Império Romano, na história romana, na verdade, que começa ali com uma monarquia, vai para uma república, depois para o império, fica a briga entre império, entre república. Star Wars, então, ele tenta reproduzir, através de uma ficção espacial, toda a história romana. Tenta reproduzir não, na verdade é um contexto, se baseia nesse contexto romano, assim como, que a gente vai ver agora, inspirou muitas obras como O Senhor dos Anéis. Existe todo um contexto, para quem já viu, leu ou até viu o filme, vai sentir algumas aproximações com todo o contexto medieval, que é onde se baseia para fazer essa obra. Não só ela, né? Muito toda essa história de castelo, princesa, príncipe, e viveram felizes para sempre, muito baseado ali no contexto medieval. Bom, a Idade Média, ela então vai ter essa ruralização e um sistema que vai ser principal, que vai ser o feudalismo. O feudalismo é o sistema social predominante na Idade Média, e o feudalismo vai significar que o rei vai ter poucos poderes, que imperadores vão ter poucos poderes, embora muitas vezes vão tentar ressuscitar esse Império Romano como foi no seu auge, que não vai nunca dar muito certo, mas o poder vai ser bastante fragmentado, né? Não vai ser centralizado como era no Império Romano. Imagina que no Império Romano, poder centralizado quer dizer que está tudo na mão de um imperador, de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Aqui não, reis vão ter poucos poderes, pouco poder. Por quê? Porque os feudos vão ser lugares autossuficientes. Então, na Idade Média, você tem a figura do sucerano. O sucerano é dono de uma grande extensão de terra. Imagina que eu sou um sucerano. Eu sou dono do estado inteiro de São Paulo. O que eu vou fazer?
Eu vou dar pedaços de terras para vassalos, os meus vassalos. Então, eu dou uma cidade para um vassalo, dou outra cidade para outro vassalo. Quando o sucerano dá terra para um vassalo, esse vassalo, ele faz um ritual ali, uma cerimônia de lealdade. O vassalo, ele é leal ao sucerano. Se eu, sucerano, for para uma guerra, se alguém tentar invadir meu território, eu vou chegar para os meus vassalos e falar: os seus soldados vêm comigo. Esses soldados farão parte do meu exército. Então, esse vai ser a relação entre sucerano e vassalo. Um vassalo com uma extensão de terra grande, como o tamanho de uma cidade de São Paulo, ele pode dividir o seu território entre mais vassalos dele. Agora, ele é o sucerano. Ele é vassalo de outra pessoa, mas ele é também sucerano. Por quê? Sucerano é o que dá terra, vassalo é o que recebe a terra e promete, jura fidelidade. Então eu dou outras terras e assim você tem unidades independentes, distantes uma da outra, que vão ser os feudos. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no feudo. Esse aqui é um feudo típico, né? Então percebe, não é algo muito grande. O que é um feudo? Uma unidade autossuficiente e autônoma. Essa unidade é independente, pouco preciso do mundo fora daqui. Esse local aqui já gera todo alimento, tudo que eu preciso para sobreviver. Então as relações comerciais são quase nulas. A dependência ali de um rei que vai cuidar da economia também poucos necessita. O que temos num feudo típico? Temos o castelo, a parte mais fortificada, a mais nobre, onde ficam a nobreza. Fica o senhor feudal, toda a sua família, seus servos principais moram dentro desse castelo. Numa invasão vai ser o último lugar que vão conseguir entrar, vai ser no castelo. Próximo ao castelo fica o manso senhorial. Manso senhorial são as melhores terras que pertencem à nobreza. Mas para baixo, então, como se fosse uma periferia, ali a casa dos servos, muito simples. O manso servil. Manso servil são as terras dos servos. O manso comunal seriam terras ali coletivas, né, que não tem um dono específico, geralmente não são as melhores terras. E temos também a igreja. A igreja vai ser o símbolo do poder maior que vai existir na Idade Média. A Idade Média, como eu falei, não é uma era de grandes imperadores, grandes reis, mas de papas. Donos da igreja que vão ter muito mais poder. Porque se aquele cara que está no castelo, ele não for submisso às leis de Deus, Deus está acima dos homens. Então, se o castelo não for submisso à igreja, o castelo cai. A própria população não aceita alguém que não for cristão. Toda essa sociedade vai adotar o cristianismo mais do que como uma religião, uma obrigação. Você é obrigado a ser cristão. Senão você pode amaldiçoar a gente não quer você aqui. O poder da igreja se torna muito grande, então. Vai ser a instituição mais poderosa da Idade Média, presente em qualquer feudo. Cada feudo tem o seu feudal, mas cada feudo tem uma igreja, uma representação da igreja. Bom, nesses feudos, uma frase que eu espero que vocês lembrem é: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Tá? Quando você for tomar banho, você lembra disso. Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Quando você for dormir, você lembra disso. Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Eram as 3 funções do feudo. Então, primeiro, os que oram, é o clero, é a igreja. E ali você tem o alto clero, é claro que tem muitos privilégios. O baixo clero, que às vezes também é bastante pobrezinho. Você tem os que guerreiam, a nobreza. Eles têm o poder militar, o monopólio das armas, e eles vão fazer só isso, treinar para uma possível guerra. Os momentos ali de muito tempo sem guerra para o já fazer até torneios entre feudos, mas a função dele não é trabalhar, não é orar, não é saber ler e escrever, é se preparar para a guerra.